Amém, queridos? Graça e paz. No vídeo de ontem, nós meditamos acerca de sermos fortes e corajosos por causa da palavra de Deus. Tendo como texto base o texto de Josué, capítulo 1, verso 7, em que Deus falou para Josué para ele ser forte e corajoso, para que ele possa ter cuidado de falar a palavra de Deus, de pôr em prática a verdade, de ensinar a verdade, de valorizar a verdade, e por aí vai. Tudo por causa da palavra de Deus. Então, meus irmãos, nessa mesma vibe, nesse mesmo espírito, estou gravando aqui mais um vídeo complementar para que nós possamos compreender, queridos, que nós temos que passar por perseguições. Se de fato nós quisermos fazer parte dessa obra maravilhosa de restauração da palavra de Deus, a origem, a doutrina dos apóstolos, é indispensável, queridos, que nós estejamos prontos para sofrer. É exatamente o que o apóstolo Pedro falou para nós, queridos. Olha só, 1 Pedro capítulo 4, versos 1 e 2, tendo Cristo como exemplo. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento. Eu vou ler de novo. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então, se nós não tivermos um pensamento já armado, já pronto para o sofrimento, queridos, nós não vamos vencer. Então, Cristo sofreu na carne, então ele é o nosso exemplo. Se a cabeça sofreu, o corpo também. Se a cabeça foi perseguida, o corpo também. Não é o servo maior que o seu Senhor. Então, devemos nos armar, queridos, no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha que interessante. Armai-vos do mesmo pensamento. Que pensamento? O pensamento que Cristo sofreu na carne. Então nós devemos nos preparar, meus irmãos, porque toda boa obra de Deus vai gerar o quê? Tribulação, angústias, objeções, resistências, traições. É isso. E aí? Temos uma missão. Vamos permitir ser intimidados? Nós não devemos nos preocupar, queridos, com aplausos, com tapinha nas costas, com elogios, com recompensas materiais. Não! Nós temos que nos conformar ao chamado de Deus para a nossa vida. Olha que texto interessante. Filipenses capítulo 1. Eu vou ler os versos 27 a 29. Olha só que interessante. Para que nós não possamos temer os nossos adversários. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ou estando tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Olha o detalhe, verso 28. E que em nada estejais intimidados pelos adversários. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então devemos viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Lutando firmes em um só Espírito, olha a unidade aí indispensável, né? Juntos pela fé do Evangelho. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova de evidente perdição, é para nós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Por quê? Olha o verso 29. Por quê? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Então há um privilégio, não somente de crer em Cristo, mas de padecer por ele. O apóstolo Paulo complementa aqui, no verso 30. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu, o combate de Paulo.
o bom combate da fé, desde que ele continuasse perseverando firme, em nada ser intimidado pelos adversários, queridos. Está vendo as conexões? Então, se Deus é por nós, queridos, quem será contra nós? Quem? Não devo, você não deve, nós não devemos temer a homem algum. Nós devemos temer a Deus. E se a perseguição for ao nível de perdermos a nossa própria vida, o que Jesus nos ensina? Não temam aqueles que matam o corpo, só isso, mas nada mais podem fazer. Temer aquele, o Pai, que faz perecer no inferno tanta alma quanto o corpo, queridos. Então, se nós permanecermos firmes, armados para sofrer, 2 Timóteo 4,18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Aleluia! A Ele glória pelos séculos. Amém. O nosso Pai, que nos vê em secreto, nos recompensará, queridos. Então, vai haver tribulação. Nós temos que nos armar para sofrer. E é exatamente o que boa parte dos ministros hoje falam. Exatamente o contrário. Você pare de sofrer. Você não nasceu para sofrer. Vem para Cristo, que você terá tudo do bom e do melhor. Terá uma casa própria, um carro do ano, muito dinheiro, a conta lotada de dinheiro, prosperidade em todas as áreas. Depois a gente vai subir, e aí sim, depois que a gente subir, aí virá a grande tribulação. Meu Deus. Por isso que a teologia da prosperidade está aí, ó, seduzindo muitos irmãos. Eu já fui seduzido pela teologia da prosperidade. Mas graças a Deus, a palavra me convenceu e eu fui liberto dessa cilada de Satanás. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, queridos? Em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está neste mundo. Deixa perseguir, meus irmãos. A perseguição faz parte. Vou falar de novo, nós devemos nos armar para sofrer, assim como Cristo sofreu. Jesus nos prometeu, Ele não nos prometeu prosperidade do lado de fora, riquezas, conforto. Ele nos prometeu o quê? Aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, queridos? Glória a Deus pela palavra dele. Então, que não possamos temer. Isso está bem alto no meu coração. Que não possamos temer as intimidações. Quantas e quantas vezes eu fui tentada a desistir desse trabalho aqui. Quantas e quantas vezes Satanás colocou na minha mente, dizendo que esse trabalho não vale quase nada. Para quê, cara? Vai ficar gravando na internet. A verdadeira obra é aquela que você faz pessoalmente. Também. Deus quer que estejamos juntos. Deus quer que nós façamos a diferença com as pessoas ao nosso redor, nos nossos ajuntamentos. Mas esse trabalho na internet, ele é indispensável, queridos. Porque através de uma simples gravação dessa aqui, esse vídeo, de acordo com a vontade de Deus, se Ele quiser, pode viralizar e alcançar corações em lugares remotos deste mundo. Então, vamos valorizar a tecnologia enquanto ela está a nosso favor. Então, esse trabalho não é vão. Eu valorizo demais esse trabalho, queridos. Demais. Eu sei que Deus tem muita obra para fazer através de um canal do YouTube, por exemplo. E Deus tem usado outros irmãos simples, que não têm oportunidade nas suas igrejas, mas que Deus deu a oportunidade aqui. E através desse trabalho, Deus tem alcançado muitos corações. Eu já recebo testemunho de alguns pastores, queridos, que foram libertos de muitos ensinos errados e já estão, aos poucos, introduzindo em suas igrejas essas verdades. Eu louvo a Deus pela vida do ministério do pastor Igor, do pastor Pedro.
Eles estão tendo oportunidade de entrar em muitas igrejas para poder ensinar esse evangelho do reino. Obviamente, é claro que vai ter muitas objeções, muitas pessoas não vão gostar, mas faz parte. Mas a semente está sendo plantada. E eles só tiveram essa oportunidade através do canal. Através do trabalho deles pelo YouTube. Apenas um exemplo. Então, meus irmãos, nós temos que valorizar a palavra de Deus e esse mecanismo maravilhoso que é a internet. Amém, queridos? Então, apenas um vídeo para complementar o vídeo de ontem. Se os irmãos não assistiram, por favor, assistam o vídeo de ontem, que nós falamos acerca de Josué, e ali o Espírito foi nos conectando com outros textos, para que nós não possamos nos intimidar, sermos fortes e corajosos, tudo por causa da palavra de Deus. Amém, queridos? Então é isso. Para finalizarmos, o Senhor é o nosso ajudador. Não temerei, aleluia. Que me poderá fazer o homem? Só matar o corpo, né? O máximo que ele pode fazer é matar o nosso corpo. Mas a nossa alma ele não toca. Então, queridos, que possamos nos preparar. Jesus está às portas e não creiam na mentira dessa doutrina maligna vindo das profundezas de Satanás, que é o pré-tribulacionismo. Uma doutrina criada em 1830, olha só, em que de 1830 anos para trás ninguém sabia dessa malignidade, desse engano diabólico, que quase todos nós, se não todos nós, acreditamos nessa falácia do diabo. Mas graças a Deus, pela sua palavra, e por outros irmãos, Deus tem levantado muitos irmãos para poder libertar muitos desse cativeiro maligno, de que nós vamos curtir a vida e daqui a pouco, arrebatados. E aí sim, os que ficarem para trás é que vão sofrer. Meus irmãos, pelo contrário, a palavra nos instrui a nos prepararmos para sofrer. Armai-vos para esse mesmo pensamento. Que pensamento? De que Cristo sofreu. E se Cristo sofreu, nós também sofreremos. Importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino milenar. Atos 14, 22. O apóstolo Paulo havia sido apedrejado, queridos, tido como morto. No dia seguinte, ao invés dele ser consolado pelos irmãos, ele que estava fortificando, animando os irmãos a permanecerem firmes na fé. Porque o apóstolo Paulo ele se armou desse entendimento de que ele tem que sofrer e que importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Ele está profetizando o reino milenar. Então o ápice da perseguição vai acontecer na grande tribulação e que a igreja estará aqui. Amém, queridos? Então, de um lado, a grande correnteza está puxando quase todos para acreditar na teologia da prosperidade, no conforto, no pré-tribulacionismo, e nós remando contra a maré, indo contra esses sofismas do diabo, para que nós possamos preparar, despertar a igreja, para que ela possa estar armada para sofrer, preparada para sofrer. E quem amar a sua vida nesta terra vai perder. Mas quem perder a sua vida, aborrecer a sua vida por amor a Cristo, vai achá-la para a eternidade. Por quê? Porque importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Então, meus irmãos, que possamos nos preparar. Porque a chapa vai esquentar. E quem não estiver armado para sofrer, não vai resistir no dia mau. Amém, queridos? Mas o Senhor é o nosso ajudador. Não temeremos. Que poderá nos fazer um homem? Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.